todo mundo animadíssimo para o emprego de sinais de pontuação. Tá aí um conteúdo que eu sempre gosto de trabalhar. Por quê? A chance de cair é de 100% em um concurso público. Então, Flávia, pontuação é uma matéria que realmente faz sentido estudar? Gente, com certeza. Então, hoje nós vamos trabalhar aqui o emprego de sinais de pontuação, tá? E a sua dinâmica como um todo aqui, para a gente poder ter uma base do que acontece com a pontuação. Então, a primeira coisa que eu sei é que os sinais de pontuação, eles servem para dar sentido aos textos escritos. E isso implica, por exemplo, o fato de alterações na pontuação, né, trazerem ocasionalmente alterações no sentido. Ai, Flávia, toda vez que eu altero o sentido, que eu altero a pontuação de um texto, eu altero o sentido? Não. Ocasionalmente, essas alterações podem convergir, ou seja, se houver uma alteração na pontuação, essa alteração pode convergir para uma alteração de sentido, mas não é sempre, né? Não tem, português tem sempre não, gente, sempre é uma coisa que não existe em língua portuguesa. Então, os sinais de pontuação, eles servem para dar sentido aos textos escritos. Vamos imaginar, por exemplo, se eu fizesse uma frase assim, ó. José, aí vamos colocar assim, ó, José, o professor de português, esteve no local. Bom, sem pontuação, eu tenho variações para entender essa frase aqui, ó. Eu posso fazer assim, José, vírgula, o professor de português, vírgula, esteve no local. Neste caso, o José é o professor de o quê? Português. Então, neste caso, o professor de português explica quem é José, é um aposto. Então, José e o professor de português, né, acabam convergindo aí para o mesmo rapaz, mesma figura. José é o professor de português. Bom, eu posso colocar, por exemplo, assim, ó. José, vírgula, o professor de português esteve no local. Agora eu estou falando com o José. E o José não é a mesma pessoa que o professor de português. Nesse caso, eu tenho um vocativo aqui. Então, nessa lógica, o José e o professor de português representam pessoas o quê? Distintas dentro do texto, né? Desse trecho aqui. Então, José é o professor de português? Nesse caso, não. José é diferente do professor de português. Bom, o que eu quero mostrar para vocês nesse primeiro exemplo, tá? No caso aqui, a gente tem sinais de pontuação responsáveis pela produção de sentido dentro de um texto. Então, os sinais de pontuação servem para dar sentido aos textos escritos. Obviamente, na oralidade, a gente dispõe de outros recursos, beleza? Então, os sinais de pontuação servem para dar sentido aos textos escritos, ok? Bom, dito isso, a gente acaba percebendo o seguinte, se os sinais de pontuação servem para dar sentido aos textos escritos, a gente sabe que alterações na pontuação podem implicar mudança de sentido, não é sempre vai, né, gente? É podem. Então, alterações na pontuação podem implicar mudança de sentido. Vamos analisar isso, vamos pensar, né? Vamos dizer assim, como eu posso trabalhar essas alterações de sentido, beleza? Então, aqui, no caso, eu tenho, pensando em exemplos, né? Eu tenho lá, o homem que resolveu o problema recebeu uma homenagem. E outras frases aqui que a gente vai colocar, né?
colocar um exemplo, coração reduzida, que é muito comum em prova, né? Então aqui, ó, coloquei algumas frases e a gente vai avaliar a alteração semântica nos trechos, beleza? Então aqui a gente vai trabalhar mudança de sentido. Ah, como é que eu vou trabalhar a mudança de sentido nessas frases? Se a supressão das vírgulas implica ou não alteração de sentido. Aqui eu já coloquei exemplos em que isso acontece, beleza? Então, nós vamos trabalhar nesse contexto variação semântica, tá? O homem que resolveu o problema recebeu uma homenagem. Então, quando eu falo o homem que resolveu o problema, que resolveu o problema, recebeu uma homenagem, eu tenho uma oração adjetiva explicativa. Como a gente tem uma oração adjetiva explicativa, a supressão das vírgulas altera o quê? O sentido. A gente já tinha visto isso, inclusive, né? Então, a oração adjetiva explicativa, quando tem as suas vírgulas suprimidas, passa a ser o quê? Restritiva. Quando eu falo o homem que resolveu o problema, eu vou pensar assim, há apenas um homem e ele resolveu o problema. Quando eu tiro as vírgulas e penso assim, o homem que resolveu o problema, há vários homens e eu estou me referindo apenas àquele que resolveu o quê? O problema. Então, no caso aqui, eu tenho uma oração adjetiva explicativa e em toda situação de oração adjetiva explicativa, a supressão das vírgulas, né, vai acabar tendo algum impacto semântico, gerando inclusive uma incoerência, por exemplo, enfim. Então, aqui, ó, eu vou pensar assim, com vírgulas, ideia de explicação. Esse que é um pronome relativo, né? Sem vírgulas, nós vamos ter uma ideia de restrição. Então, com vírgulas, ideia de explicação e sem vírgulas, beleza? Uma ideia de restrição. Depois, eu tenho uma adjunta adverbial aqui, ó. As mulheres, em geral, não se dedicam a isso. O que está acontecendo com esse adjunto adverbial? Se por acaso eu tirar as vírgulas aqui, esse termo passa a ser um adjunto que adnominal. Então, a supressão das vírgulas faz com que esse termo passe a adjunto adnominal. Aí eu passo a ter assim, ó, as mulheres em geral, quer dizer, a maioria das mulheres. Esse termo vira um adjunto adnominal e aí eu vou ter o sentido de a maioria das mulheres. Então, no caso aqui, a gente tem uma alteração de sentido também. As mulheres em geral, como é que eu vou pensar? As mulheres em geral, entre vírgulas aqui, ó, um adjunto adverbial, quer dizer, as mulheres geralmente. Então, nesse caso aqui, eu tenho o valor de geralmente. Ocasionalmente, né, com frequência. Então, as mulheres geralmente, isso é um advérbio, né, tem um valor adverbial, não se dedicam a isso. As mulheres, em geral, sem vírgula, observe que houve alteração, inclusive, na função sintática, tá, gente? Olha aqui, ó, adjunto adverbial e aqui a gente tem um adjunto adnominal. Vou escrever tudo, né? Então, aqui está se referindo às mulheres. As mulheres em geral, quer dizer, a maioria das mulheres. E as mulheres em geral, esse termo com função adverbial está se referindo ao verbo. Não se dedicam a isso. Nesse caso, eu tenho uma alteração semântica e essa alteração semântica, ela foi motivada pela mudança sintática também. As mulheres em geral, quer dizer, na maioria das vezes, geralmente. E as mulheres em geral, ou seja, quase todas as mulheres, a maioria das mulheres.
Então, os sinais de pontuação, eles servem para alterar o sentido, ok? Bom, então neste caso aqui a gente tem mudança de sentido. Olha essa outra frase. Não se usa obrigatoriamente uniforme no setor. Este termo é um advérbio em qualquer uma das situações. Então, ele tem uma função sintática de adjunto adverbial. O que vai acontecer é que eu tenho variações de sentido para o seu uso com vírgula e sem vírgula. Quando eu penso em com vírgulas, né? A ideia é de negação mesmo, é confirmar o não. Não se usa obrigatoriamente uniforme no setor. Então, quando eu falo assim, não se usa obrigatoriamente, eu estou falando assim, não de jeito nenhum. Você pode ouvir até o pezinho batendo. Não se usa obrigatoriamente uniforme no setor. É proibido usar uniforme. Então, a ideia é de proibição. Agora, por outro lado, se eu suprimo as vírgulas, eu vou falar assim, não se usa obrigatoriamente uniforme no setor. Nessa forma mais fluida, sem as vírgulas, eu estou dizendo o seguinte, não se usa obrigatoriamente, quer dizer, pode-se usar ou não, beleza? Então, a base aqui vai ser, não se usa obrigatoriamente, pode-se usar ou não. Então, com vírgula quer dizer que é proibido o uso de uniforme. E sem vírgulas, aí vamos imaginar sem vírgulas, tá? Uso facultativo de uniforme. E aqui não muda a função sintática do termo. Então, nem sempre tem a ver com a mudança de função sintática também, né? Então, uso facultativo de uniforme. Então, não se usa obrigatoriamente uniforme no setor. Quando eu falo assim, quer dizer que o uniforme pode ser usado ou não. Não se usa obrigatoriamente uniforme no setor. Não, de jeito nenhum. Não se usa obrigatoriamente uniforme no setor. Pode se usar ou não. Bom, nosso último exemplo é de uma oração adjetiva. Só que eu escolhi um outro jeito de representar essa oração, que é uma reduzida de particípio. A decisão tomada pelo rapaz foi apoiada por todos. A decisão tomada pelo rapaz é a mesma coisa de a decisão que o rapaz tomou. Né? Colocando aqui um pronome relativo para você entender o caráter adjetivo. Então, no caso aqui, a gente também tem uma oração, né, adjetiva. E ela é uma oração adjetiva explicativa porque está entre vírgulas. Neste contexto, eu tenho o seguinte, com vírgulas, a gente tem uma ideia de explicação. Então, a decisão tomada pelo rapaz. Há apenas uma decisão e o rapaz a tomou. A decisão tomada pelo rapaz. Há apenas uma decisão e o rapaz a tomou. E sem vírgulas, aí a gente vai ter uma ideia de restrição. Então, basicamente, eu vou ter assim, a decisão tomada pelo rapaz. Significa dizer que houve várias decisões. A decisão tomada pelo rapaz quer dizer a decisão que o rapaz tomou. Houve várias decisões e eu estou me reportando àquela que o rapaz o quê? Tomou, beleza? Então, alterações na pontuação podem implicar mudanças de sentido. Sempre vão? Não. Por exemplo, se eu falasse assim, hoje as pessoas votam de forma mais consciente. Não sei se é verdade ou não, mas enfim. Hoje, vírgula, as pessoas votam de forma mais consciente. Esse hoje é um advérbio de pequena extensão, iniciando a frase, e neste caso ele apresenta vírgula em caráter facultativo. Se a vírgula é facultativa, ela não tem implicações semânticas, quer dizer, ela pode ser retirada sem comprometimento do sentido e sem mudança do sentido, né? Então, hoje as pessoas votam com mais consciência, eu tenho caso aí que não altera o sentido. Então, mudanças na pontuação podem ou não implicar variações do sentido, né? Casos facultativos de vírgula não podem implicar mudança de sentido. Isso é uma coisa óbvia.
Então, aqui, ó, casos facultativos não podem implicar mudança de sentido, porque se variar o sentido não é facultativo. Se variar o sentido, não se trata de um caso facultativo. Flávia, então vamos trabalhar algumas opções de casos facultativos. Hoje, então coloquei, hoje as pessoas buscam mais informações acerca de eventos políticos. Vou colocar o também entre vírgulas aqui, ó. Então, aqui eu já vou te dar algumas situações em que suprimir ou colocar a vírgula acaba não tendo implicação semântica. Hoje, as pessoas buscam mais informações acerca de eventos políticos. Esse hoje é um advérbio de pequena extensão. Por se tratar de um advérbio de pequena extensão, a gente considera essa vírgula como o quê? Facultativa, beleza? Então, trata-se de um caso facultativo. Suprimir. Então, trata-se de um caso facultativo de vírgula, beleza? Flávia, então quer dizer o seguinte, por que é facultativo aqui? É um adjunto adverbial de pequena extensão. A gente vai melhorando essa base de explicar. Os governantes também precisam de informações sobre o tema. É a mesma coisa, eu tenho um adjunto adverbial de pequena extensão, só que aqui a gente tem par ou nada. Por quê? Senão a minha vírgula vai ficar mancando, né? Eu tenho aqui um adjunto adverbial intercalado, ou ele vem com um par de vírgulas ou nenhuma. Isso é uma coisa que a gente tem que avaliar muito, porque muitas questões em concurso público, né, vão trazer como erro exatamente esse adjunto adverbial mancando, ou seja, com uma vírgula só. E na escrita também, esse é um erro que a gente reproduz com muita frequência. Então vai produzir um texto citativo padrão, vai produzir um outro texto, um artigo de opinião, sei lá, um ensaio, um trabalho acadêmico, né? Então, geralmente a gente tem que se ater a esse detalhe de que as expressões adverbiais, quando curtas, tem que ser curtas, elas podem ou não vir entre vírgulas, mas no meio da frase ou é par ou é nada. Ou vai para a festa acompanhado ou fica em casa sozinho, não é para sair por aí sassaricando sozinho, não. Então, o adjunto adverbial não sai sozinho, não. Então, ou par ou nada. Aqui a gente tem a mesma coisa, é um adjunto adverbial, e é um adjunto adverbial de pequena extensão, né? Neste caso aqui também trata-se de um caso facultativo de vírgula, só que a gente tem que observar agora o par, né? Aqui era uma só, aqui é um parzinho, né? O governo avaliará a medida quando houver necessidade. O que é isso agora? Agora eu tenho uma oração subordinada adverbial, no caso ela é uma adverbial temporal. Onde essa oração está? Após a oração principal. Quando a oração adverbial está depois da principal, então quando eu tenho uma oração adverbial depois da principal, eu passo a ter a vírgula em caráter o quê? Facultativo. Oração adverbial depois da principal, vírgula em caráter facultativo. Então, o governo avaliará a medida quando houver necessidade. Caso facultativo de vírgula. Então, porque a oração adverbial está depois da principal. Beleza? Então, a gente tem essas possibilidades aqui para a gente pensar o seguinte: se vírgula tem a ver com projeção de sentido, ou os sinais de pontuação de uma maneira geral dentro dos textos escritos cumprem o papel de produzir sentido, a supressão ou a inclusão de sinais de pontuação pode ter implicação semântica, né? Colocar ou tirar a pontuação pode mudar o sentido, beleza?
Bom, aí continuando, nós vamos pensar assim, como o conteúdo de pontuação é cobrado? Só para a gente já pensar em todas as possibilidades que a gente tem para efeito de prova, porque esse conteúdo é muito irrelevante, né? Então, como cai? A primeira coisa eu pergunto sobre norma culta. Então, a gente vai perguntar uma frase correta quanto à pontuação, né? Um outro jeito de se cobrar é mudança de sentido. Então, a gente vai perguntar se a supressão ou a inclusão de pontuação altera o sentido, beleza? Então, mudança de sentido, supressão ou inclusão de sinal e alteração de sentido. Flávia, o que mais que cai? Justificativa para o emprego. Muito comum a gente perguntar isso para uso de aspas, de 2 pontos. Então, a gente pergunta assim, ó, no terceiro parágrafo do texto, as aspas foram empregadas para... Aí, indicar neologismo, indicar estrangeirismo. Então, a gente vai trabalhar a justificativa do sinal de pontuação. Na linha 2, usou-se vírgula para indicar deslocamento de oração reduzida de gerúndio. Pode ser verdadeiro ou falso, a gente vai ter que avaliar, né? Então, justificativa para o emprego de sinal de pontuação. A gente vai fazendo questões e vocês vão entendendo isso um pouco melhor, tá? Então, posso cair, né? Posso cobrar uma questão de justificativa, posso cobrar alteração na pontuação de trecho de texto. É uma questão de reescrita. E uma última forma de cobrar é a inclusão ou substituição de sinal de pontuação. Posso colocar uma vírgula depois da palavra tal? Né? Então, eu quero colocar uma vírgula depois de alguma palavra, eu não vou perguntar sobre mudança de sentido. Eu vou perguntar se eu posso colocar se aquilo ali apresenta ou não prejuízo para a correção gramatical. Outra coisa que eu vou fazer é perguntar, por exemplo, se eu posso substituir uma vírgula por um ponto e vírgula. Em algumas situações, se a oração for coordenada, né? Aí a gente pode substituir, por exemplo, a vírgula por ponto e vírgula. Posso perguntar numa dada situação se eu posso substituir o sinal de 2 pontos por travessão, se eu posso substituir parênteses por um par de vírgula. Então, essas substituições também são super recorrentes em prova. Uma muito cobrada é substituir vírgula por parênteses ou travessões quando a gente tem expressões de natureza explicativa, beleza? Então, alterações na pontuação de um trecho, né? Aí a gente vai trabalhar uma questão de reescrita. Esse câmera é uma comédia, gente. Tá fora do nível. Eu tô fora do nível, né? Eu tô aqui gravando, eu tô ouvindo o câmera furando paredes e dizer ele que eu tô fora do nível. O meu câmera hoje veio trabalhar de chapéu, uma meia de cada, eu já nem comento mais, né? Olha aqui. Você tinha me dado um chapéu desse? Você tomou? Você não usou? Eu não usei? Eu usei sim. Isso aqui, tá, gente? Robson Lins, diretamente para vocês, deixando essa professora estilosíssima aqui. Então, ele vem com uma meia de cada, aí ele chega aqui, aí ele dobra a calça, aí, ó, uma cinza e uma azul marinho. Ele dobra a calça para que eu veja que as meias são diferentes, porque não basta ele usar as meias diferentes, eu tenho que conseguir perceber todos os dias. Aí ele chega e ele fala assim, eu não vi. Eu falo, não, Robson, não tem como você pegar uma meia cinza e uma branca e não ter visto, né? Ele, não faz diferença, tá tudo limpinho. Eu, não, Robson. Então, meu câmera, né, hoje resolveu pegar uma furadeira e furar a casa inteira. A gente deixa, a gente finge que não tá nem vendo. Se esse salário que não tava pegando o áudio, como hoje estamos ao vivo, esse salário que não tá pegando, tô acreditando. Bom, e a última coisa que a gente tem, então, é substituições de sinal de pontuação. Inclusão. Então, a gente vai perguntar lá assim, eu posso trocar, por exemplo, vírgulas por parênteses ou travessões? Dependendo do caso, vai poder. Eu posso trocar 2 pontos por travessão? Dependendo, vai poder. Eu posso trocar vírgula por ponto e vírgula? Dependendo do caso, vai poder. Sempre a gente vai ter que analisar o caso concreto, né?
Então aqui a gente vai ter que sempre pensar nas possibilidades a partir da frase. Não tem jeito de você prever esse tipo de alteração sem ler a frase, não. Então, nas questões de pontuação, gente, necessário o compromisso de voltar ao texto mesmo, não tem jeito. Então, a gente pode cobrar uma questão de norma culta, perguntando se a frase está correta quanto ao uso de sinais de pontuação, mudança de sentido, justificativa para o emprego de sinal de pontuação, alteração na pontuação de trecho, geralmente isso nas questões de reescrita, beleza? Inclusão ou substituição de sinais de pontuação, então a gente vai fazer exercício no finalzinho da aula e aí a gente vai ter uma noção de como é que esse conteúdo é abordado. Bom, vamos começar agora a pensar no uso da vírgula. Notadamente, vamos avaliar onde é que não cabe vírgula, tá? Então, vou começar com vocês aqui pensando em uma frase para a gente avaliar a situação mais global, né? Vamos supor que a gente tivesse isso aqui, ó. As atuais informações sobre novas pandemias promovem pânico em diversos locais, né? Neste caso, vamos supor que o aluno falasse assim, eu quero pôr uma vírgula aqui. Eu quero pôr uma vírgula aqui. Flávia, eu quero pôr uma vírgula nessa posição aqui ou nesta posição aqui, beleza? Ou, né, entre esses termos aqui também. Flávia, eu quero colocar uma vírgula aqui, que eu vou chamar de 4. Primeira coisa, eu tenho que ter uma noção ótima de análise sintática, não é boa não, tem que ter uma noção ótima. As atuais informações sobre novas pandemias. Esse sintagma a gente já viu por outras aulas, são os termos sintáticos que constituem o período, né? As unidades sintagmáticas. Esse sintagma funciona como sujeito. Então, as atuais informações sobre novas pandemias, isso aí é o sujeito, promovem. É o verbo, quem promove, promove algo. O que promovem? Promovem pânico, que é o nosso objeto direto, onde em diversos locais. Esse termo funciona como um adjunto adverbial de lugar e ele está na sua posição, vamos dizer assim, natural da frase. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, para que eu uso vírgula, né? Eu uso vírgula para indicar que algum termo foi deslocado da frase, beleza? Então, eu posso deslocar um termo dentro da frase ou eu vou intercalar esse termo dentro da frase. A vírgula, ela está sinalizando para mim que houve uma mudança no rumo natural da frase. Sabe que eu costumo brincar com vocês falar? Vírgula é igual seta de carro. Se você está andando em linha reta, não há necessidade de usar vírgula. Eu estou usando em linha reta, basicamente, né? A gente vai ter essa noção de que não há necessidade de sinalizar nada. Agora, se eu vou virar, se eu vou parar, aí sim eu preciso sinalizar alguma coisa. É a mesma coisa no caso das vírgulas, tá? A gente usa vírgula para indicar que a frase está com elementos dispostos fora da sua ordem natural. Então, a primeira coisa que eu vou pensar aqui nessa frase é o seguinte, na ordem natural, que é a ordem direta dos constituintes, os enunciados dispensam o uso de vírgula. Então, o que é essa ordem direta, também chamada de ordem canônica? É a ordem, por exemplo, mais adequada para a gente escrever, porque ela facilita a compreensão. Então, nessa ordem, a gente tem sujeito, verbo, complemento verbal, mais adjunto adverbial. Então, isso aqui é o que a gente chama de ordem direta ou ordem canônica, beleza? Neste caso aqui, os termos estão dispostos na ordem natural e, portanto, dispensam vírgula, beleza? Mas eu posso usar notadamente aqui? Não. Vamos explicar o que está acontecendo aqui, ó. Eu não posso separar por vírgula o sujeito do predicado. Embora exista aqui uma rubrica, né? Vamos pensar assim, o que é essa rubrica? É uma pausa de oralidade. A gente fala assim, as atuais informações sobre novas pandemias promovem pânico em diversos locais. Então, as atuais informações sobre novas pandemias
promovem pânico em diversos locais. É normal a gente fazer essa rubrica discursiva, que é uma pausa de oralidade. Agora, gente, a gente não pode confundir uma pausa de oralidade com uma pausa de escrita. Ai, Flávia, eu achei que era o seguinte, toda vez que eu parasse para respirar, eu deveria colocar uma vírgula. Ixi, quem tem asma, né, gente? Coitada da pessoa. Eu, por exemplo, tenho o fôlego curto, né? Corro pouco, faço pouca atividade física. Não que eu não queira fazer mais, eu quero e vou melhorar nisso, tá? Mas enfim, ainda não sou uma atleta, né? Minha corrida máxima beirando aí os 5 quilômetros, né? Não tô nem fazendo meia maratona, mas enfim. Fôlego curto não é justificativo para você usar mais vírgulas que os demais mortais. Então não existe essa equivalência entre a oralidade e a escrita. Essa rubrica que é típica da oralidade, ela não se reproduz na escrita. Então na escrita aqui a gente não usa vírgula entre sujeito e predicado mesmo. Então isso aqui é nosso número 1, né? Não se usa vírgula. E aí você precisa saber identificar o sujeito, obviamente. Por isso que é importante que você tenha conhecimentos de análise sintática. Não há, aqui, gente, não há como aprender pontuação sem passar por análise sintática. Então, o aluno precisa de um conhecimento pregresso, por exemplo, de saber, por exemplo, o que é uma oração adverbial, o que é uma oração coordenada, porque a gente vai usar essas nomenclaturas, né? Então, não se separa por vírgula sujeito do predicado, nem se houver inversão, ou seja, nem se eu deslocar o sujeito para depois do verbo. Vamos imaginar aqui uma situação bem simplesinha, ó. Faltam. Então, faltam algumas orientações acerca do tema. Então, quando eu falo faltam algumas orientações acerca do tema, algumas orientações acerca do tema é o que a gente vai colocar como sujeito. Essas orientações faltam, é o que a gente está colocando como verbo que intransitivo. Então, neste caso, mesmo que eu coloque, né, um deslocamento nessa relação do sujeito e do verbo, ainda assim a gente não usa vírgula. Então, não se separa o sujeito do predicado por vírgula. Em regra, esse é um uso da nossa língua. A gente não faz essa separação, nem se o sujeito for grande, tá bom? Bom, aí o que eu vou chamar de 2 é esse número aqui. Vamos continuar pensando aqui. Eu vou pegar uma telinha em branco pra gente. O que a gente vai chamar de 2 é não se separa o verbo dos complementos por vírgula. Eu posso até trabalhar de outra forma. Eu posso trabalhar o seguinte: não se separa o verbo dos seus termos regidos ou o nome dos seus termos regidos. Então, sempre que a gente tem essa noção de regência, a gente também não pode usar a vírgula, beleza? Então, não separa o verbo dos complementos por vírgula. Vamos imaginar uma situação aqui só para você entender. Então, eu tenho: informaram a direção da escola a nova data do evento. Informaram aqui um sujeito indeterminado pela terceira pessoa do plural. Quem informa algo a alguém ou informa alguém de ou sobre algo. No caso aqui, a gente está informando algo a alguém. Esse termo é o objeto indireto, né, regido por preposição. E este termo aqui é o objeto direto, que não está regido por preposição. E aí, seguindo na linha, a gente tem 3, que é não se separa o nome do complemento ou do adjunto adnominal, beleza? Então, não posso separar o nome do complemento ou o nome do adjunto adnominal por vírgula, né? Vamos supor que eu tivesse assim, ó, a crítica do rapaz
ao amigo não tinha fundamento. Então, quando eu falo a crítica do rapaz ao amigo, crítica, um substantivo abstrato. Então, nesse caso, eu posso ter complemento ou adjunto. Crítica do rapaz. O rapaz fez a crítica, beleza? Como o rapaz fez a crítica, ele é um termo agente. E como ele é um termo agente, ele vai exercer a função de adjunto adnominal. E eu não posso ter vírgula nesta posição, porque eu não separo o nome do seu adjunto. Também não posso ter vírgula nesta posição, porque eu não separo o nome do seu complemento. Esse termo é paciente. A crítica do rapaz ao amigo. O amigo sofreu a crítica. Como o amigo sofreu a crítica, esse amigo é complemento nominal. Beleza. Então, não se separa o nome do seu complemento ou o nome do seu adjunto. Essas duas regras aqui, elas poderiam também ganhar uma outra roupagem, que é o seguinte: eu não separo termos que constituem o mesmo sintagma e possuem uma ligação ali, por exemplo, de regência, né? Estão dentro ali de um sintagma completando outro termo. Então, os complementos verbais e os complementos nominais, eles obedecem a critérios de regência e por isso não podem ser separados do seu termo. O termo regente não pode ser separado do termo regido por vírgula, né? Eles estão se complementando. Então, na ordem direta, eu não vou colocar vírgula. Então, vamos pensar aqui. Em termos básicos, a vírgula serve para indicar intercalação ou deslocamento de termos, tá? A gente vai ver os casos mais específicos, claro. A gente vai usar a vírgula para indicar deslocamento de termo e para indicar também intercalação. Um aposto, né, que é um termo que vem entre outros termos. Então, vamos imaginar que eu tivesse assim, ó, em muitos momentos, mudei aqui, né? Então, houve o deslocamento do adjunto adverbial. Em muitos momentos, avaliam-se mudanças. Deslocamento do adjunto adverbial. A indicar uma intercalação de termos. Como é que vai ser isso? Vou indicar a intercalação de termos, eu falo assim, ó, o governo, vírgula, representante do povo, tem obrigações legais, né, gente? Tá fazendo favor para ninguém, não. O dinheiro é público, não é do governo. Então, o governo, representante do povo, tem obrigações legais. Isso aqui é um aposto e a gente colocou um termo intercalado entre o sujeito e o verbo aqui, ó. O verbo, depois o objeto direto. Então, observe o seguinte, eu tenho um termo intercalado aqui, eu tenho um termo deslocado neste caso. Como é que eu sei que ele está deslocado? Porque eu conheço a ordem natural. E na ordem natural, os adjuntos adverbiais devem ser posicionados onde? No fim da frase. Ô Flávia, se o meu adjunto adverbial estiver no fim da frase, eu posso usar vírgula, eu devo usar vírgula. O que acontece? Imagina que aqui, ó, você tem um adjunto adverbial no fim da frase, ó. Quando um adjunto adverbial está no fim da frase, não se recomenda a vírgula. Ah, mas eu posso usar a título de ênfase? A título de ênfase, essa vírgula é possível. Então, aqui, ó, em caso de... Então, em caso de adjunto adverbial no fim da frase, beleza? Não se recomenda o uso da vírgula. Ah, mas ela pode ser usada para efeito de ênfase? Pode ser usada para efeito de ênfase, mas deve ser evitada. Então, tem que vir explicitamente falando na questão que é uma ênfase, né? Na sua redação de jeito nenhum, né?
Então, ela pode ser usada a título de ênfase, mas deve ser evitada. Então, no caso dos adjuntos adverbiais no fim da frase, a gente evita o uso de vírgula, porque, na verdade, esse termo está colocado exatamente na posição natural dele. Não há motivo, não há justificativo para você colocar vírgula nesse termo, tá? Então, aqui, ó, nossa primeira telinha falando sobre casos proibidos de vírgula, a gente aqui entrando agora no uso da vírgula mais especificamente, e aí a gente tem que não se usa vírgula entre termos imediatos de uma mesma oração, quais sejam sujeito, não posso separar do verbo, não posso separar do complemento verbal e não devo separar do adjunto que adverbial, porque isso aqui significa dizer que a minha frase está na ordem direta. E na ordem direta não há necessidade de se usar sinal de pontuação, né? Não faz nenhum sentido. Você não está dando seta porque você está indo reto, beleza? Então, na verdade, a gente tem que pensar que neste caso aqui, você não tem necessidade de usar sinais de pontuação. Então, não se usa vírgula entre o sujeito e o predicado. Todos os componentes da mesa recusaram a proposta. Vamos aproveitar para fazer uma análise sintática. Todos os componentes da mesa, isso tudo aqui é o sujeito, né? No caso aqui é até um sujeito simples, embora haja várias palavras, porque o núcleo é componentes, recusaram, quem recusa, recusa algo, a proposta, objeto direto. Então, não posso usar vírgula nessa posição, porque eu não posso separar o sujeito do predicado. E também não posso usar uma vírgula nessa posição, porque eu não posso separar o verbo do seu, o quê? Complemento. Entre verbo e seus complementos, o que eu vou ter? O trabalho custou sacrifícios aos realizadores. O trabalho, sujeito. No caso, custou no sentido de acarretar, custou sacrifício, objeto direto. Aos idealizadores, objeto que? Indireto. Então, custa algo a alguém. Não posso usar vírgula entre os complementos verbais, entre o verbo e o seu complemento. Também não posso usar vírgula entre o sujeito e o predicado. Então, só colocando aqui as barrinhas, indicando onde a gente não vai poder usar a vírgula, tá? Deixa eu até colocar aqui na mesma posição aqui, que é bonitinho. Entre nome e o complemento nominal ou adjunta de nominal. Então, a intrigante resposta do mestre, desculpa, ao aluno, despertou reações. Isso tudo aqui é o que a gente está chamando de sujeito, tá? Não posso usar entre o sujeito e o verbo, não posso usar entre o verbo e o complemento. E aqui dentro do meu sujeito, eu tenho resposta do mestre ao aluno intrigante o A. O A, adjunta de nominal, intrigante, como não tem preposição, adjunta de nominal. Resposta, o núcleo, que é o substantivo abstrato, né? É o núcleo do meu sintagma, é o núcleo do sujeito. Resposta do mestre, o mestre respondeu, ele é um termo agente, adjunto adnominal. Ao aluno, o aluno foi respondido, paciente, complemento nominal. Então, dentro deste sintagma, eu não posso usar também vírgulas. Então, dentro desse sintagma aqui, né, eu não posso usar vírgulas também. Então, dentro dos sintagmas, o que vai acontecer? Eu posso usar vírgula, por exemplo, entre o núcleo, que é resposta e intrigante? Não. Entre resposta e do mestre? Não. Entre do mestre ao aluno? Não. Então, não posso usar vírgula entre o nome e o complemento que nominal ou entre o nome e o adjunto adnominal. Esses são os casos em que a vírgula, né, dentro da lógica da ordem direta, em que a vírgula não se faz necessária, né? Então, a vírgula não deve ser empregada entre o verbo e o seu complemento, entre o sujeito e o predicado, entre o nome e o seu complemento, ou entre o nome e o seu adjunto. Então, isso aqui é o que a gente precisa entender dessa relação. Ô Flávia, mas aqui, deixa eu pensar numa coisa. Existe alguma situação de mudança de sentido que eu poderia
avaliar essa necessidade, essa possibilidade? Bom, gente, a gente sempre tem a possibilidade de mudança de sentido, isso é óbvio, e aí eu preciso avaliar o contexto. Vamos só pensar aqui que é um caso bem cobrado em prova, né? Vamos imaginar que eu tivesse assim, ó, os pais. Então, os pais responsáveis pelos filhos educam com amor. Aí eu vou colocar os pais, vírgula, responsáveis pelos filhos, vírgula. Coisinha boba, mas a gente está alterando o sentido aqui, ó. Isso aqui, responsáveis pelos filhos, está dando qualidade para os pais, né? Está dentro do mesmo sintagma, qual seja, isso aqui tudo que é o que a gente vai chamar de sujeito. E esse termo que está aqui dentro, ele funciona como adjunto adnominal. Então, responsáveis pelos filhos, nesta frase, sem vírgula, adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele tem uma natureza restritiva. Então, quando eu falo assim, os pais responsáveis pelos filhos, só os que são responsáveis. Então, há pais que são e pais que não são. Então, só os pais que são responsáveis. E quando eu falo assim, os pais responsáveis pelos filhos, entre vírgulas, os pais responsáveis pelos filhos, esse termo tem a função de aposto. Também está integrando o sujeito, isso aí não é um problema, né? Esse aposto aqui dentro. Qual é o meu problema aqui? Eu mudo o sentido. Quando eu falo os pais responsáveis pelos filhos, a noção é de explicação. Então, não é uma noção de restrição, aqui é uma noção de restrição. Por isso que é só os que são responsáveis, beleza? Os pais responsáveis pelos filhos educam com amor. Neste caso, eu vou dizer assim, todos são responsáveis. Então, todos são responsáveis pelos filhos. Os pais responsáveis pelos filhos educam com amor. Então, todos são responsáveis. Como é um aposto, eu estou falando 100%, né? Parece coração adjetiva. E aqui os pais responsáveis pelos filhos, só os que são responsáveis pelos filhos. E infelizmente, né, gente, é menos que a gente gostaria. Tem pai aí matando filho, tá uma loucura. Pai e mãe, né? Só, né? Pai em sentido amplo. Parte dos pais. Tem hora que eu olho e falo assim, gente, o mundo tá ficando louco mesmo. É filho matando pai, pai matando filho, então o trem tá ficando feio. Então, os pais responsáveis pelos filhos educam com amor. Então, quando a gente vira e fala assim, eu não posso usar a vírgula no adjunto adnominal. Verdade. O problema é que, eventualmente, ao se colocarem as vírgulas, por exemplo, em um determinado trecho, ele não deixou de estar correto, mas houve uma alteração morfossintática ou uma alteração morfossemântica. A gente variou aqui a possibilidade de sentido. Então, a gente trabalhou uma mudança. Eu posso fazer um que eu já até vi numa prova, que eu achei pequenininha e maldosa pra caramba. Tava assim, ó, o menino, era até do João Montanaro, que é um cartunista bem famoso, o menino de 15 anos, hoje ele já deve ter mais de 15. Quando ele fez uma xilogravura da onda, né?
Isso aqui, ó, altera o sentido. Então, quando eu falo assim, o menino de 15 anos, aposto e a noção é de explicação. Eu tenho um menino e ele tem 15 anos. Estou me referindo ao conjunto todo, 100%. Há um menino e ele tem 15 anos. O menino de 15 anos foi premiado. Há vários meninos e eu estou me referindo àquele que tem o quê? 15 anos. É uma parte, aquele que tem 15 anos. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma parte. O menino de 15 anos, isso é um adjunto adnominal e a ideia é de restrição. Então, na verdade, gente, eu tenho que avaliar, aqui também está se referindo ao menino, mas eu tenho que avaliar a forma como esses elementos se relacionam dentro da frase, né? O que eu quero te dizer, então? A gente não usa vírgula para separar, por exemplo, o nome de seus complementos ou o nome de seus adjuntos, mas eventualmente eu posso estar mudando a função desses termos, mudando a carga semântica desse trecho, né? Então eu vou ter variação de sentido aí também. Então tem que avaliar, cada caso é um caso, beleza? Então trabalhamos essas proibições, agora a gente vai entrar nos casos de vírgula propriamente. Então, primeiro caso de vírgula aqui, a gente vai usar a vírgula para isolar aposto, né? O aposto explicativo, né? O aposto como explicativo, porque você já viu em outras aulas que existem outros tipos de aposto. Então, você sabe que existe um aposto resumitivo, que vai ser um pronome ali, resumindo uma estrutura enumerativa, um aposto oracional, um aposto distributivo. Mas, enfim, o aposto explicativo, que é o mais normal que a gente conhece, é esse aposto que vem isolado por vírgulas, parênteses ou travessões e ocasionalmente por dois pontos. Dois pontos só se estiver no fim da frase, né? Dois pontos no fim da frase. Então, eu falo assim, ó, tinha um único sonho. Dois pontos, tá? O prêmio da loteria. Eu tenho, né? Sonhar não custa. Então, tinha um único sonho, o prêmio da loteria. Isso aqui está explicando qual que é o sonho, beleza? Referia-se a Ouro Preto, uma linda cidade histórica, uma cidade mineira muito bonita. Ah, eu posso substituir, por exemplo, a vírgula por dois pontos? Pode. Posso substituir a vírgula por travessão? Posso também. Então, aqui, essas duas opções seriam adequadas. No caso de um aposto no meio da frase, né, eu poderia usar vírgulas, parênteses ou o quê? Travessões. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. E a escola enfrenta problemas mesmo, né, gente? Porque hoje existem novas formas de aprender e é difícil a gente implementar outros formatos. Então, a escola, símbolo do conhecimento acadêmico, isso aqui é um aposto, né? Isso aqui também é um aposto. Posso trocar aqui por vírgula, posso trocar por... Porque isso aqui cai, né? Perguntando se pode trocar. Então, a escola, símbolo do conhecimento acadêmico, enfrenta problemas. Ah, Flávia, posso trocar as vírgulas por parênteses? Posso. Posso trocar as vírgulas por travessões, nesse caso concreto? Posso. Então, aqui eu posso substituir as vírgulas por parênteses ou travessões. Ô Flávia, existe um negócio que fala que realmente os travessões são mais enfáticos. Isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro. Os travessões conferem mais ênfase ao trecho. Então, se você quiser desejar dar mais ênfase ao seu trecho, você pode, né, se valer desse recurso para garantir ênfase. Então, os travessões conferem mais ênfase ao trecho. Beleza? Então, toda vez que eu penso em vírgula, eu tenho essa possibilidade aqui, isolar termos de natureza explicativa, no caso aqui,
os travessões, ok? Isolar um vocativo. O que é um vocativo? É um chamamento, né? Os vocativos, eles podem vir, por exemplo, numa carta comercial, separados por vírgula no topo da página, nenhum problema. Então, vamos supor que eu tivesse assim, senhores, recua, né? Pode começar com letra maiúscula, conto com a presença de todos. Se você quiser, pode deixar assim, ó, alinhada à direita. Conto com a presença de todos no evento. Então, o manual de redação da presidência, por exemplo, ele traz que, obrigatoriamente, após o vocativo, deve-se usar vírgula. E é lícito o uso de letra maiúscula quando você separa o vocativo do restante do texto. Então, para isso acontecer, você tem que trazer esse vocativo em uma linha e o texto em outra, tá? Então, neste caso aqui, quando eu uso tudo dentro da mesma frase, votem, caros eleitores, com consciência. Esse sintagma aqui é um vocativo. Então, Ana, avalie as tarefas realizadas no setor, né? Então, colaboradores, estejam preparados para os desafios dos próximos meses. Então, vocativo, né, é um chamamento e nós podemos usar o vocativo em uma linha, seguido, portanto, de letra maiúscula na linha seguinte, tá? Ou na mesma linha, seguido de letra minúscula e separado do restante da frase. O vocativo é um termo isolado da oração, por isso ele se separa do restante da frase por vírgula, tá? Ah, Flávio, posso substituir por parênteses? Não. Travessão? Não. Ponto e vírgula? Não é adequado. O ideal é que o vocativo seja seguido de vírgula. Em algumas situações a gente pode usar uma exclamação, mas aí isso deixa o texto mais informal, não faz tanto sentido, né? Se fosse uma tirinha, um cartoon, um gênero textual menos formal, tudo bem, mas num gênero formal isso não faz sentido, tá? Bom, isolar expressões de natureza explicativa, essa é uma regra super útil. Então, essas expressões de natureza explicativa, ou seja, isto é, ou melhor, vale dizer, quer dizer, e a gente ainda pode estender, isolar expressões de natureza explicativa, de natureza exemplificativa e de natureza retificativa. Então, tanto as expressões explicativas como, ou seja, isto é, essas daqui são explicativas, né? Quanto expressões do tipo, ou melhor, vale dizer, quer dizer, que elas geralmente corrigem alguma coisa, normalmente são retificativas, claro que a gente tem que avaliar o caso concreto. Quanto expressões exemplificativas, como por exemplo, a expressão por exemplo, ela deve ser usada entre vírgulas. Então, a expressão por exemplo, ela deve ser empregada sempre entre vírgulas. O Brasil é um país rico, ou seja, dispõe de muitos recursos naturais. Então, isso aqui é um recurso retórico de explicação e deve vir entre vírgulas, né? O rapaz, por exemplo... Então, o rapaz, por exemplo, poderia atuar na colaboração das tarefas, né? Então, o por exemplo, entre vírgulas, né? Ele indicou o livro, ou melhor, retificou. Então, em vez de indicar o livro todo, ele indicou o livro, ou melhor, capítulos do livro, corrigiu a informação, retificou a informação. Então, essas expressões de caráter explicativo, retificativo ou exemplificativo são expressões que devem vir entre vírgulas. E normalmente elas estão ali fazendo a ponte dentro da estrutura semântica entre termos relacionados. Claro, né, gente? Você não explica uma coisa que não foi dita. Não retifica uma coisa que não foi dita e nem exemplifica uma coisa que não foi dita. Então, sempre há, para efeito de coesão aí, uma conexão entre os termos, beleza? Bom, aí depois eu tenho isolar complemento pleonástico. O que é um complemento pleonástico? É um complemento que aparece repetido dentro da estrutura frasal, dentro da estrutura oracional. Essa questão
vírgula, já a discutimos outro dia. Eu falo assim, ó, quanto aos valores, o setor financeiro já os calculou. Então, quanto aos valores, o setor financeiro já os calculou. Então, quanto aos valores, eu tenho o setor financeiro já os calculou, os fazendo referência aqui a algo que já foi dito. Eu falo assim, ó, estas datas... Então, estas datas já a apresentamos na reunião de alinhamento. Já apresentamos as datas. Então, uma forma é isolar complemento pleonástico, e esse complemento pleonástico é o que aparece repetido na estrutura oracional. Palavras de retificação ou de ênfase devem ser separadas por vírgula. Então, que tipo de palavra que a gente tem? Principalmente, inclusive, só, menos, exceto. E aí, na verdade, a gente usa vírgula para separar a expressão inteira, né? Então, se eu falo assim, ó, os colaboradores especialmente os mais jovens gostam de dinâmicas variadas. Então, os colaboradores, especialmente os mais jovens, gostam de dinâmicas variadas, beleza? Então, esse especialmente os mais jovens, uma ênfase. Ah, eu posso fazer uma retificação também. Eu posso falar assim, ó, os funcionários. Então, eu falo assim, ó, os funcionários, exceto os do setor. Então, os funcionários, exceto os do setor comercial, devem gozar férias no fim do ano. Então, basicamente, aqui a gente especificou, né, isolamos a expressão inteira, não apenas a palavra, só para você entender melhor esse componente, porque essas palavras, a gente vai separar palavras de retificação ou ênfase e, eventualmente, elas formam um todo semântico. Então, quando eu falo assim, ó, principalmente os mais jovens, especialmente os mais jovens, eu estou separando aquele todo semântico ali que compõe a estrutura do meu termo, tá? E aí depois eu tenho o seguinte, separar itens de enumeração, que são palavras, isso aqui é a mesma coisa, item de enumeração é a mesma coisa de palavras coordenadas entre si, é a mesma coisa de termos da mesma classe gramatical, e sempre que esses termos da mesma classe gramatical estão coordenados entre si, eles desempenham a mesma função sintática. Então, quando eu falo assim, ó, as pessoas têm medo, medo é um nome, ao longo da vida, que eu coloquei um adjunto adverbial, ele está intercalado. É um termo intercalado, por isso ele veio entre vírgulas. Então, as pessoas têm medo, ao longo da vida, da solidão, da morte, do abandono. Esses três sintagmas, não sei se vocês conseguem perceber, eles estão completando a palavra medo. Sintaticamente, eles funcionam como complementos nominais de medo. Quem tem medo de. Então, esses termos todos estão coordenados entre si. É como se eu dissesse assim, ó, Ana, Pedro, José, Luiz foram ao evento. Esses termos compõem o sujeito e estão coordenados entre si. Atenção a um detalhe importante, que é aqui, ó, na enumeração. Antes do último elemento, eu tenho a opção de usar uma vírgula ou usar um conector tipo E. As duas coisas são possíveis, só que eu vou mudar o sentido. A vírgula indica, né, continuidade. Então, aqui, ó, vírgula antes do último componente de enumeração. O que eu estou indicando? Continuidade.
Então, vírgula antes do último componente de enumeração, a gente tem aí uma relação de continuidade. Agora, se eu tiver o conector E antes desse último elemento, né? Então, vamos supor que eu colocasse essa frase assim, ó, Ana, Pedro, José e Luiz, aí eu tenho um fechamento da minha sequência. Os dois estão certos, só que a gente tem uma mudança de sentido, né? Você tem que observar se você quer dar ideia de continuidade ou se você quer finalizar a sequência, né? Qual é a sua intenção comunicativa? Ah, eu quero sugerir continuidade. Então, eu vou usar a vírgula antes do último componente de enumeração. Não, eu quero indicar um fechamento da sequência. Então, nesse caso, é melhor a gente optar pelo conector E. Os dois ao mesmo tempo não pode, né, gente? Uma coisa ou outra. Então, dentro da enumeração, os dois não podem ser usados ao mesmo tempo. Deixa eu aproveitar, porque em enumeração é muito comum a gente querer usar o conector etc. Apesar que eu não recomendo, né? Etc. quer dizer et coetera. Precisa desse pontinho aqui, quer dizer e tudo mais, exceto se vier no final da frase, porque a gente sobrepõe os pontos, mas mesmo no meio da frase a gente usa esse ponto, que é o ponto de abreviatura, porque etc. significa e tudo mais. O que acontece com etc? Apresenta vírgula em caráter facultativo. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, as pessoas têm medo ao longo da vida da solidão, da morte, do abandono, etc. Beleza? Então, eu poderia colocar uma vírgula em caráter o quê? Facultativo. O que eu não posso colocar antes de etc. E o que eu não posso colocar depois de etc. Reticências. Porque a expressão etc., que é uma abreviatura para e tudo mais, já cumpre a função das reticências. Então, esse aqui é proibido, esse aqui é proibido. Então, não posso usar o conector E antes de etc., porque o etc. já tem um E nele, um E em latim, e tudo mais. Então, já tem um E nele. Não faz sentido. Et coetera, a gente já tem um E aí. E também não faz sentido você se valer de reticências, por quê? Porque o tudo mais já está indicando que vem algo a mais, não há necessidade de reticências para designar a continuidade. Então, antes de etc., pode usar vírgula, né? Pode, né? É facultativo. Eu prefiro até não usar. Mas é facultativo o uso de vírgula antes de etc, beleza? O ponto depois de etc é obrigatório, é o ponto de abreviatura. Se vier no final é um só, tá? Mas se vier no meio tem que ter esse pontinho do mesmo jeito. Então é obrigatório o uso de ponto após etc. Proibido o uso de e, proibido o uso de reticências, né? Assim, ó, proibições. Então, proibições com etc. O conector E, proibido com etc. E reticências também proibido com etc. Beleza? Então, etc. quer dizer e tudo mais. Neste caso, a gente tem ali uma outra relação com a palavra e por isso sempre é melhor evitar o uso de etc, tá, gente? Às vezes você tem, entre outros, você tem elementos gramaticalmente mais elegantes do que usar uma abreviatura latina. Mas tudo bem, se a pessoa quiser, a gente já trouxe aqui a referência de como vai usar. Então, a gente usa vírgula para separar componentes de uma enumeração, tá? Não posso substituir esses elementos por ponto e vírgula. Tem muita gente que gosta de colocar ponto e vírgula em enumeração simples. O que quer dizer isso? Se a enumeração está na mesma linha, não é para usar ponto e vírgula. A gente usa o ponto e vírgula quando a gente tem uma enumeração translinear, quando vai mudar de linha. Na mesma linha, isso não faz sentido, tá? A não ser que fossem orações. Indicar elipse ou zeugma de termos. Tanto a elipse quanto zeugma são omissões de termos, né? Então, quando eu falo indicar elipse ou zeugma, eu estou falando de omissão de termo. Indicar, traduzindo,
Isso é para fortalecer a coesão. Na minha frente, uma enorme fila. Aqui eu posso pensar assim, existe. Então, houve a supressão da forma verbal, né? Bom, muitas vezes a vírgula é um recurso coesivo. É exatamente para você evitar a repetição de palavras. Então, ocasionalmente, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Isso aqui é coesão, é para você evitar a repetição de palavras. Os funcionários queriam eventos externos. A direção, internos. Aqui a gente está marcando limite de orações. Por isso que a gente usou ponto e vírgula. Mais especificamente, de orações coordenadas entre si. E a direção, aqui eu estou marcando a omissão de queria eventos. E aí, internos. Beleza? Então, os funcionários queriam eventos externos. A direção, internos. Queria eventos internos. Então, no caso aqui, né, a gente tem um ponto e vírgula marcando o limite de orações. A gente tem a vírgula indicando aqui a ocorrência de zeugma. Normalmente, a gente diz o seguinte, que elipse são as omissões em geral. E esse nomezinho aqui, zeugma, designa omissões com referentes anteriores. Então, aqui é um caso de elipse, porque a gente não tem o termo explícito na frase. E aqui é um caso de zeugma, porque o termo estava explícito na frase. Mas os dois casos são casos de omissão, tá? O mais importante é você entender que em caso de omissão, a gente vai ter esse recurso coesivo, né? Elipse, omissões em geral, e no caso de zeugma, omissão com referente explícito, com referente anterior. Então, a gente vai ter omissão com referente explícito aí. Bom, e aí eu vou ter indicar deslocamento de adjuntos adverbiais, sobretudo se esses adjuntos adverbiais forem muito longos. Então, o que acontece com esses adjuntos adverbiais? Os adjuntos adverbiais são palavras ou expressões que exprimem o quê? Circunstância. Então, quando eu penso assim, mas o que é isso? Expressões que vão designar onde, quando, por quê, para quê, etc, tá? Reticências ou etc, uma coisa ou outra, né? Então, eu tenho lá assim, ó, a população brasileira, em diversas situações cotidianas, não está preocupada com o futuro do país. Então, por exemplo, descartar o lixo de forma consciente, né? Isso é uma responsabilidade de todos, não apenas governamental. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial e ele está deslocado. Nesse caso, é um adjunto adverbial de grande extensão. O ideal é que use vírgulas, né? O ideal é que esse termo venha entre vírgulas. Sempre lembrando, no caso de um deslocamento intermediário, ou seja, quando esse adjunto adverbial está no interior da oração, ele deve vir entre vírgulas, um par, né? Senão o seu adjunto adverbial vai ficar mancando, vai ficar lá meio que sem um formato adequado para a frase. O Brasil ainda não resolveu o problema. Então, quando eu falo assim, ó, o Brasil ainda não resolveu o problema, neste caso aqui, o adjunto adverbial ainda é um adjunto adverbial de curta extensão. Como ele é um adjunto adverbial de curta extensão, ele é pequeno, a gente tem um caso facultativo de vírgula. Eu tenho assim, ó, o governo, em geral, não tem esse tipo de atitude. Bom, nesta frase aqui eu tenho um sentido complexo, porque colocar as vírgulas confere ao termo a função de adjunto adverbial, mas tirar as vírgulas confere ao termo a função de adjunto adnominal. Então, aqui altera-se o sentido. Então, eu tenho que avaliar também se eu não mudei o sentido.
Só para a gente entender que às vezes, né, isso acontece. Então, o governo em geral, esse termo está conectado aqui e passa a ser um adjunto adnominal. O governo em geral quer dizer a maioria das pessoas que compõem o governo, né? Então, o governo em geral, a base governista. A base governista não tem esse tipo de atitude. E aqui, ó, o governo em geral, o que significa nesse caso aqui? O governo geralmente, na maioria das vezes, não tem esse tipo de atitude. Então, geralmente, na maioria das vezes. Então, nessa questão da adjunta adverbial, eu posso ter cenários muito diferentes. Neste cenário aqui, ó, haveria alteração de sentido. Então, a gente tem que observar o que a gente pretende dizer ao nosso interlocutor também. Então, eu posso ter mudança de sentido. Bom, neste caso aqui, eu tenho vírgulas facultativas. Claro que a gente sabe que tem que ser par ou nada, né? Vai usar um parzinho ou nada. Mas eu tenho um caso de vírgulas facultativas. Par ou nada. E aqui eu tenho um caso obrigatório. É um adjunto adverbial deslocado de grande extensão. Então, caso obrigatório de vírgulas. O par é obrigatório. Por quê, Flávia? Dada a extensão do termo. Então, em se tratando de adjuntos adverbiais, eu tenho que avaliar, porque eventualmente eu posso ter um caso de mudança de sentido. E o tamanho do adjunto adverbial também tem que ser levado em consideração, beleza? Então, eu tenho que avaliar se eu tenho um adjunto adverbial de pequena extensão, e nesse caso a vírgula vai ser o par de vírgulas, né? Aí a gente terá um par facultativo de vírgulas, par ou nada. Se eu tiver um adjunto adverbial com certa extensão, um adjunto mais robusto, o ideal é que esse adjunto adverbial venha entre vírgulas, beleza? E, eventualmente, eu ainda posso ter uma outra questão, que é esse adjunto adverbial acabar tendo seu sentido alterado pela supressão ou pela inclusão de vírgulas. E aí eu tenho que avaliar qual é a intencionalidade comunicativa e levar em consideração a mudança de sentido. Então, eu tenho que olhar muita coisa para fazer sentido o emprego de vírgulas em expressões de natureza adverbial. Mas tem que olhar, não tem jeito, né? Não tem outro jeito, porque a gente usa esse tipo de expressão com muita frequência, né? Bom, aí eu tenho separar orações coordenadas sindéticas ou assindéticas. As orações coordenadas, gente, são orações independentes entre si. Essas orações coordenadas, elas podem ser separadas por vírgulas, por ponto e vírgula. Eu posso substituir a vírgula ou ponto e vírgula por um ponto final. Ocasionalmente eu posso usar o quê? 2 pontos. Então, as orações coordenadas, elas comportam, né, pontuações muito variadas. Conectores mais comuns nas orações coordenadas, mas, contudo, né, que tipo de conector que eu vou encontrar? Por isso, então, assim, logo, portanto, entretanto, só para a gente identificar mais facilmente esse grupo aqui, tá? Então, o governo investiu no projeto, entretanto, não obteve o retorno esperado. Bom, eu tenho orações coordenadas entre si, elas são independentes, ó. Isso é O1, isso aqui é O2. Então, elas são separadas por vírgula. Flávia, se eu quisesse substituir, por exemplo, a vírgula que está na posição aqui por ponto e vírgula, eu poderia? Poderia substituir por ponto e vírgula, tá? Sem nenhum prejuízo. Flávia, depois de ponto e vírgula, é letra minúscula ou maiúscula? Minúscula, né, gente? Pelo amor de Deus.
Então, aqui, ó, depois de ponto e vírgula, porque é uma adjunta adverbial deslocado, usa-se letra minúscula. A pergunta que dói o coração, aí a pessoa vira e fala assim, mesmo se for um nome próprio? Claro que não. Se for escrever Brasil depois de ponto e vírgula, vai ser com letra maiúscula, mas aí não tem nada a ver com sinal de pontuação. Brasil é com letra maiúscula, a despeito de estar no início ou no interior do período. Então, nada a ver. Então, depois de ponto e vírgula, usa-se letra minúscula porque ele não é uma pausa encerrativa, ele continua a ideia, beleza? Ao contrário de um ponto final que vai dar um fechamento à ideia. Agora, se você for usar um nome próprio, aí é letra maiúscula, né, gente? Então, depois de ponto e vírgula, use-se letra o quê? Minúscula. O governo investiu no projeto, entretanto, não obteve o retorno o quê? Esperado. Eu falo assim, ó, o rapaz foi contratado. Por isso, as expectativas da empresa são boas. Então, o rapaz foi contratado, por isso as expectativas da empresa são boas, beleza? Então, neste caso aqui, eu tenho duas orações. Ô, Flávia, eu estou com uma vontade, eu não queria te falar, não, mas eu estou com uma vontade de usar outra vírgula aqui, ó, ou aqui. Eu não posso, não? Não. E aí eu vou explicar para você por que que não. E essa vírgula que vocês querem usar depois do por isso, depois do entretanto, é uma vírgula bem característica mesmo, mas vale aí um conjunto ressalvado de informações. O que acontece? Esses conectores, eles só vão vir com duas vírgulas, um parzinho, se eles estiverem deslocados. No caso aqui, ele está no início da segunda oração, ó. O1, isso aqui é o O2, a segunda oração. Então, este conector, ele está no início da segunda oração, esse daqui também, ó. Esses conectores coordenativos, eles devem vir entre vírgulas quando estiverem deslocados. Então, o que que acontece? Deslocados é se eles vierem no interior da oração. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, o rapaz foi contratado. Vírgula, as expectativas da empresa, por isso, são boas. Então, as expectativas da empresa, por isso, são boas. Então, eu coloquei o por isso entre vírgulas e, neste caso aqui, o conector está no interior de O2. Aqui ficaria até um ponto e vírgula melhor para marcar os limites, já que a gente pode usar todos esses, né? Então, eu tenho O1, o rapaz foi contratado, as expectativas da empresa, por isso, são boas. O2, como esse conector veio no interior da oração, o ideal é que ele venha entre vírgulas. Então, se o conector coordenativo estiver no interior da oração, ele vai vir entre vírgulas. Mas se ele estiver no início da segunda oração, ele apresentará apenas uma vírgula antes dele. Eu posso até fazer um resuminho disso aqui, porque realmente, quando eu leio os textos, né, eu percebo que um caso que é bem comum, bem característico de erro, é essa vírgula no por isso, essa vírgula no entretanto, colocada após esse conector indevidamente. Há situações em que isso procede e há situações em que não faz o menor sentido usar essa vírgula, né? Então, vamos pensar nisso aqui, fazer um esqueminha que vai funcionar bem para você entender essa lógica, tá? Então, nós estamos pensando nesses conectores. Vamos excluí-los com uma sílaba, vamos optar por no entanto, contudo. Então, só para você entender assim, o que a gente está analisando, esse tipo de conector aqui. Conectores coordenativos, se eles estiverem no início da segunda oração, que é a oração que eles introduzem, apenas vírgula antes deles, tá?
Então, conector no início da segunda oração, apenas vírgula antes. Então, eu falo assim, ó, o rapaz fez a tarefa. O rapaz fez a tarefa, por isso merece a bonificação. Então, neste caso aqui, eu tenho O1 e tenho O2, por isso merece a bonificação. Beleza? Bom, como é que eu vou trabalhar aqui? Está no início de O2, ó, vou colocar o O2 aqui do outro lado só para você entender. Logo, não há uma vírgula depois desse conector, que é o caso que a gente erra. Nesse caso aqui, a gente usa vírgula apenas para separar as duas orações. Inclusive, onde é que está essa vírgula? Que eu poderia usar um ponto e vírgula, por exemplo. Então, eu tenho outros sinais de pontuação que são possíveis, mas vou deixar dessa forma aí para te explicar melhor outras possibilidades. Bom, eu tenho uma outra possibilidade que é interior da segunda oração. Eu posso até pôr ponto final, né? Isso significa que o meu conector está deslocado, tá? Então, a regra é conector deslocado. Se ele está deslocado, ele deve vir entre vírgulas. Então, neste caso, deve vir entre vírgulas. Bom, então imagine que eu tivesse o seguinte, o rapaz fez a tarefa. Vou colocar um ponto e vírgula aqui. Merece, por isso, o ponto e vírgula está marcando o limite de O1, limite de O2. A gente sabe que pode, né? Porque as orações podem ser separadas por ponto e vírgula, já que são coordenadas entre si. Então, o rapaz fez a tarefa. Merece, por isso, a bonificação. Então, neste caso aqui, note que o nosso conector está deslocado. O rapaz fez a tarefa, merece, por isso, a bonificação. Conector deslocado. E eu ainda tenho um outro caso, que é o conector coordenativo após ponto e vírgula, ou no início de frase. Início de frase ele vai vir com letra maiúscula. Aqui ele está no meio, aqui ele está no meio. Se ele vier após ponto e vírgula ou no início de frase, a gente recomenda a vírgula, mas é um caso facultativo, tá? Então, imagina que eu coloquei assim, ó, vou colocar as duas situações. O rapaz fez a tarefa, aí eu vou colocar um ponto e vírgula aqui e vou colocar o conector logo depois, após o ponto e vírgula. Por isso, aí, Flávia, onde é que vai ser facultativo uma vírgula? Depois, né, gente? Por isso, merece a bonificação. Eu tenho o rapaz fez a tarefa, ponto final, letra maiúscula, por isso, vírgula na bolinha, essa vírgula na bolinha é uma vírgula facultativa, tá? Merece a bonificação. Na verdade, o que acontece nos textos de vocês de praxe é o erro aqui, ó. Na verdade, a gente quer usar uma vírgula inadequadamente sempre depois do por isso. E não é sempre que tem essa vírgula. Só haverá essa vírgula se o conector estiver deslocado, e aí ele estará entre vírgulas obrigatoriamente, né? Ou se o conector vier precedido de ponto e vírgula, aí ele pode ser seguido de vírgula,
ou se o conector vier precedido de ponto final e, portanto, com letra o quê? Maiúscula. Isso aqui resume o uso da vírgula com os, né, vamos dizer assim, com os conectores de natureza coordenativa, beleza? Então, conectores coordenativos, conseguiram avaliar essa lógica? Eu preferi detalhar mais, porque senão fica muito geral e a gente acaba não tendo a percepção, porque realmente são usos diversos, gente. Não dá pra gente colocar assim tudo no mesmo pacote e falar, use sempre desse jeito, infelizmente. O ideal é a gente evitar as inversões, porque evitando as inversões a gente vai ter que usar menos vírgulas, isso também às vezes ajuda, mas é bom a gente identificar outros contextos, não tem jeito, tá?